Olá, 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 sejam todas muito bem-vindas ao Tempo de Mesa. Como vocês estão? Não ouvi. Estão mudas agora? Só o que me faltava. Dia hoje. Bem, Alguém pode falar que dia é hoje da semana? acho que é quarta. É quarta. Quarta? Dia? 26/11 de novembro. 26/11. Meu Deus. De 25? Bora orar. Respirar fundo. Obrigada, meu Deus. Obrigada, meu Pai. Eu estou respirando. Obrigada, Pai, porque nós acordamos hoje. Acordamos com um sopro de vida, com mais uma chance, mais uma oportunidade de fazer diferente do que fizemos ontem. Obrigada, Pai, pela vida de cada mulher que está aqui conosco nesse tempo de mesa precioso, precioso, que o Senhor colocou, nos uniu, nos presenteia todos os dias, de segunda a sexta. Gratidão, Pai, pela internet que nos conecta todos os dias. Obrigada, Pai, pela minha vida. Obrigada por todas as infinitas possibilidades que Tu me cerca todos os dias de levar a Tua palavra, de levar um testemunho, de levar o amor. O Teu amor que flui através da minha vida, a Tua vida que flui através da minha vida, a Tua cura que flui através da minha vida. Obrigada, Jesus, por me ensinar todos os dias a ser uma filha sábia, prudente, cuidadosa, zelosa, amável, paciente. Obrigada, Espírito Santo, por queimar no meu coração, por me repreender, por me confrontar todos os dias, por me dar chineladas santas, para que eu compreenda o quão importante deixar ir, deixar fluir todas as coisas que um dia eu acreditei ser verdades e que hoje eu compreendo que não são verdades. Porque quando a verdade entra, a mentira sai. Quando a verdade entra, a sombra aparece. E ela fica perceptível aos nossos sentidos, fazendo com que a gente traga uma sabedoria a cada pedacinho que é revelado na nossa sombra, para que a gente possa aprender, crescer, evoluir, lembrando sempre de desfrutar durante o processo. O que torna o processo pesado e dificultoso é porque a gente quer ver a linha final. E a gente não para desfrutar durante o processo. É simples, é leve. Nós complicamos tudo. Nós sejamos no dia de hoje as filhas que deixam de complicar tudo que acontece, trazendo leveza, trazendo amor, trazendo acolhimento a todas as coisas que estão acontecendo na nossa volta. Não é sobre o que acontece na minha volta, mas sim como eu reajo às coisas que acontecem. Se eu sinto, é porque eu estou viva. Obrigada, Jesus, eu estou viva. Eu estou viva. A vida flui através de mim. E eu escolho aprender com todos os sentimentos que eu tenho. Porque estando neste corpo, sim, eu tenho sentimentos. E eu estou aqui disposta e disponível, assim como todas essas mulheres que estão, Pai, a aprender, a ter governo, a ter domínio próprio sobre todas as coisas, principalmente sobre mim mesma. Porque de nada adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder o nosso coração. E perder o coração é sobre a gente não dominar o mais importante de tudo, que é o nosso coração, as nossas emoções. Escolhendo purificar o nosso coração, a gente aprende a lidar com todas as coisas que acontecem à nossa volta. Porque maior é o que está em mim e não fora de mim. Maior é o que está em mim e não fora de mim. E se maior é o que está em mim, o que está em mim me ensina a lidar com o que está fora de mim. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus.
Que esse tempo de mesa seja um fluir do teu espírito através da nossa vida, da minha vida. Eu honro e agradeço todos os dias por esse tempo precioso que nós temos. Obrigada. Amém. Hoje, antes de eu acordar, veio... Eu não me lembro se era uma voz feminina ou masculina, mas soprou uma voz com um versículo sobre algo que eu venho falando com vocês e com as pessoas que eu tenho convivido, que é a multiplicação, né? A multiplicação. A gente vai abrir a Bíblia em Marcos 8, 14. A gente vai encontrar essa passagem em Mateus também. Mas o que veio para mim, na voz, a voz da sabedoria. E daí depois eu abri a Bíblia, tomando café com o Lucas e fazendo um devocional. Nossa, como é precioso, sabe? Esses dias que a gente consegue, porque esse mês de novembro a gente está entregando muitas coisas. Então tá um pouco puxado. Mas quando a gente consegue ter um café da manhã e sentar e fazer um devocional, a gente estava conseguindo onde a gente estava antes, mas com essas mudanças que aconteceram recentemente, a gente não estava conseguindo muito. E foi muito precioso, assim, a gente fazer esse devocional, eu compartilhei com ele, e a gente estava escutando também um devocional de um grande amigo nosso, e tudo conectou, sabe? Eu acho muita doideira, assim, como as coisas acontecem para se confirmar, sabe? E ontem mesmo, acho que foi ontem que eu falava com a Rafa, que a gente pode ser pega desprevenida, mas nunca despreparada. Nunca. Nunca, nunca, nunca. E isso que eu nem dormi pensando uma palavra para trazer para vocês. Porque eu sempre tenho algo. Eu vivo com meu pai o tempo todo. O tempo todo ele está me direcionando. O tempo todo eu estou conectada com ele. O tempo todo ele está me ensinando algo. Então, o tempo todo eu tenho uma palavra. E eu nem dormi pensando na palavra que eu traria para vocês. Ela só veio. E daí, quando eu mergulhei nela hoje de manhã, várias coisas foram acontecendo para me confirmar que seria ela mesma. E diz assim, em Marcos 8, 14. Os discípulos haviam se esquecido de levar o pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Advertiu-os Jesus. Jesus advertiu eles. Estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não temos pão? Nós não temos pão, Jesus! Pelo amor de Deus, a gente não tem pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Imagina, não, Jesus passava cada uma com aqueles discípulos, misericórdia, parece a gente. Tá ali na nossa cara, parece esfregando assim, ó, pelo amor de Deus, filha amada, tu não tá vendo? Por que que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem, nem percebem. O coração de vocês está endurecido? E de fato é. A gente só multiplica aquilo que a gente tem. Se a gente não tem, como é que a gente multiplica? E quando o nosso coração está endurecido, a gente consegue multiplicar alguma coisa? Boa? Não, a gente não consegue. Vocês têm olhos, mas não veem? Pô, vocês não estão vendo. Vocês têm olhos, mas não estão vendo. Dizendo Jesus. Tem ouvido, mas vocês não estão ouvindo. Vocês não se lembram? Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos de pães, de pedaços? Volta aqui. Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12. Responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7. Responderam eles. Ele lhes disse: vocês ainda não entendem? Eu pergunto para vocês: vocês ainda não entendem? A gente só multiplica o que a gente tem.
Jesus multiplicou quando ele tinha algo para multiplicar. A gente não pode multiplicar o que a gente não tem. Impossível. Impossível. Daí a gente quer multiplicar o amor, certo? Mas a gente não está nutrindo nem o amor próprio. O amor que nós deveríamos sentir por nós mesmos. Por nós mesmos. Se eu devo amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como eu me amo, eu só vou servir o próximo em amor quando eu servir a mim mesma em amor. Só que daí o que acontece? O que a gente faz? A gente desonra as próprias palavras, a gente não se ama, não se cuida. Não acolhe nossos sentimentos, as nossas emoções, as coisas que estão acontecendo nos nossos processos. Fica impaciente, inclusive, com os nossos processos. Daí, naturalmente, quando a gente fica impaciente com os nossos processos, a gente fica impaciente com os processos das pessoas ao nosso redor. Fica irritada, fica despivitada, fica bem louca. E daí a gente começa a justificar, botando a culpa em todo mundo. Bota a culpa no passado, bota a culpa no pai e na mãe, bota a culpa no marido, porque ele falou assim comigo, a culpa é dele. Não. Ele está vivendo o processo dele, e se ele falou assim, isso é um problema dele com ele, não comigo. Ele está multiplicando alguma coisa que está no coração dele, e está botando para fora. Se Deus está em mim, ele flui através da minha vida, como eu vou fluir em amor, com verdade, e multiplicar isso, transbordar isso na vida das pessoas, porque um copo, ele só transborda quando ele está cheio. Se eu não estou cheia de amor por mim, como eu vou transbordar amor na vida de outras pessoas? Impossível. E isso é para tudo na nossa vida, para tudo. Como eu multiplico um talento meu? Eu tenho que ter algo para multiplicar. Como eu multiplico a comida? O Lucas, ele fala assim, eu não sei o que acontece contigo, tu pega uma cenoura, um abacate, um pedaço do não sei o que lá e tu faz um banquete. Isso é um dom da mulher, é natural. Só que quando eu tinha ranço de cozinha, porque eu não era feminina, né, nada feminino, eu tinha ranço da cozinha, eu tinha ranço da comida, porque eu não era porque eu tinha ranço dessas coisas. Eu tinha bloqueio com a comida. Eu tinha traumas com comida. Automaticamente eu repelia a cozinha, eu repelia os alimentos, eu repelia tudo. E eu falava que eu não tinha criatividade para cozinhar. Olha a história que eu contava. Olha o que saía da minha boca. Olha o que eu multiplicava. E as pessoas que eu compartilhava isso, as mulheres que eu compartilhava isso, elas concordavam comigo porque elas também viviam isso. E quantas mulheres aqui vivem isso? Eu tenho certeza que tem várias que vivem isso. Não, eu não sou criativa. Assim, tu foi feita em imagem e semelhança de Deus, e se Deus é criativo, todas nós somos. Agora, só porque tu não está, não significa que tu não é. Porque estar é uma coisa, ser é outra. Eu estou em processo de aprendizado. E eu sou feita em imagem e semelhança de Deus. E se Deus é criativo, eu sou criativa. Porque Ele está em mim. E se Deus multiplica tudo, eu também tenho o poder de multiplicar tudo. Tudo o que tiver diante de mim. Tudo. Se eu nutro amor por mim, eu multiplico esse amor pelo próximo. Eu trabalhei na área da beleza, estou encerrando esse ciclo do formato que eu entregava durante quase 18 anos. Mas durante muito tempo eu queria ensinar e pregar uma coisa que eu mesma não vivia. Eu não vivia. Mas eu sempre tinha um conselho ótimo para dar. Vocês escutam uma pessoa que não tem resultados? Ninguém escuta que não tem resultado. Vai lá escutar um mendigo debaixo da ponte. Vai lá. Vai lá escutar ele. Vai lá escutar ele falar sobre sucesso, sobre prosperidade, sobre crescimento. Vai lá. É a mesma coisa que acontece com a gente. A gente quer servir ajudando os outros, mas a gente não serve nem a nós mesmos, a nossa casa. A nós mesmos primeiro, o nosso marido.
A própria vida é uma bagunça, uma desordem, não tem planejamento, não tem ordem, não tem nada. E a gente quer servir, a gente quer ajudar. Mentirosa! E eu falo isso com muito temor porque eu vivo isso. Eu vivo isso na minha vida. Eu sou confrontada diariamente pelo meu pai, porque eu falei, pai, eis-me aqui. E se tiver que ser confrontada para crescer, eu quero crescer em maturidade, em discernimento, em entendimento, em compreensão sobre todas as coisas. Eu quero aprender a lidar comigo. Porque quando eu aprendo a lidar comigo, a me liderar, eu aprendo a lidar com qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Porque eu só transbordo e multiplico aquilo que eu vivo. E se eu não vivo, eu não multiplico, eu vivo uma mentira. Eu transbordo mentiras. E eu vivo mentiras e atraio pessoas falsas, situações horríveis. Ah, porque a pessoa me enganou. Por que será que ela te enganou? Será que é a pessoa que te enganou ou tu tá te enganando e essa situação está se manifestando na tua frente para tu olhar para ti? Na Bíblia diz, do que adianta tu ganhar o mundo inteiro e perder o teu coração? Porque dele provém todas as coisas. Todas as coisas. O que adianta tu saber de todas as coisas fora e não te conhecer? O que adianta? O que adianta tu deixar tua casa todos os dias para servir um lugar, um chefe, um estabelecimento e não saber nem se o teu corpo aceita um alimento? Se tu não sabe nem lidar com a tua raiva, lidar com a tua ira, lidar com o teu marido em momento de crise, lidar contigo em momento de crise. Mas tu sabe lidar com todas as coisas. Te dá um monte de tarefa para tu fazer, que nem a Jéssica, a gente conversava sobre isso semana passada, ou retrasada. Por que a gente tem essa dificuldade, né? De levantar às 7 da manhã para fazer por nós, mas para levantar às 7 da manhã para trabalhar a gente vai. Porque tu serve o dinheiro, tu não serve ao teu pai. Porque quando a gente serve ao nosso pai, a gente levanta às 7 da manhã. Porque quando a gente levanta às 7 da manhã para ir fazer uma academia, a gente está honrando o que Deus nos deu. Então, tu honra o teu trabalho e tu desonra o que Deus te deu. Acorda. Chegou o tempo de acordar. Ou a gente acorda, ou a gente vai ficar igual o povo ignorante que está aí na rua sobrevivendo. Gente, eu falava essa semana para uma menina, uma mulher, não existe escassez, não existe miséria, não existe pobreza. Existe um povo com uma mentalidade pobre. A pobreza começa na nossa mente. E nós colhemos pobreza, a gente colhe miséria. Por ser um povo medíocre, com pensamento pobre. Eu atendo, a grande maioria das minhas clientes são empresários. Pergunta todas, é unânime. Não tem gente para trabalhar. Vagas de emprego há mais de ano em aberto, porque não tem gente para trabalhar. Daí falam em desemprego. Que desemprego, gente? Isso é uma mentira. O que mais tem é vaga de emprego. Só que não tem gente para trabalhar. As pessoas não estão se capacitando. As pessoas jogam um tigrinho. Por que elas vão querer trabalhar? Por que vão querer uma carteira assinada, sei lá? Elas não querem. Teve uma cliente minha que ela pagou para um cara de um outro estado vir trabalhar na empresa dela, alugou apartamento, veio o cara, toda a família, o cara ficou meses recebendo um bom trabalho. E o cara voltou para a cidade dele. Mesmo recebendo menos, quase nada, para voltar. A gente está crescendo, 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 crescendo. A ideia da criação é sempre expandir e crescer. Daí, quando a gente está rompendo e crescendo, a gente volta para a zona de conforto. A gente volta porque é muito melhor voltar e ficar com pouco do que acessar mais e viver aquele mais. Tem gente que... Esse cara que ganhou um apartamento, tudo pago, com salário, para ele e a família dele. Tem gente que volta, por quê? Porque não tem permissão para estar lá. Não é sobre merecimento, é sobre não ter permissão. Daí muitas de vocês querem ir para o próximo nível, mas vocês não estão nem se preparando nesse nível.
E daí querem romper pro próximo. Não conseguem nem lidar com as próprias emoções, estão perdendo a alma todos os dias pro trabalho de vocês, como eu já fiz. Querendo salvar todo mundo à minha volta e esquecendo de me salvar, porque eu achava que era egoísmo me salvar. Só que eu só multiplico aquilo que eu sou. Se eu sei quem eu sou, eu multiplico quem eu sou, eu transbordo. Ontem eu fui dar feliz aniversário para Débora e eu falei, nossa, tu já fez um antes e depois dos teus vídeos? Tu tá maravilhosa, tu tá vibrando em essência, em verdade. Ela falou, tu é parte disso, porque eu confrontei muito ela em fazer vídeo. Eu falei, não sou eu. É o que habita em mim. E habita em ti também, habita em todas nós. A gente multiplica quem a gente é. Quando eu começo a multiplicar quem eu sou, todas as outras coisas na minha volta eu multiplico. Eu multiplico um alimento, eu multiplico um talento. Se eu sei liderar a mim mesma, se eu sei liderar a minha mente, se eu sei liderar as minhas emoções, eu lidero qualquer coisa. Agora eu não sei me liderar, quem é que eu vou liderar? Ninguém. Mentirosa. Faz mais fora do que dentro? Se o segredo está dentro? Se a verdade está dentro, em quem a gente é, e não quem a gente tem, o que a gente tem, a gente não atrai o que a gente quer, a gente atrai o quem a gente é. Se eu sei quem eu sou, eu atraio o que eu quero. Agora, de novo, não existe escassez, não existe miséria, não existe pobreza. Não existem essas coisas. É tudo mentira, ilusão. Distorção da verdade. Imagina que Deus ia criar pobreza, ele não criou a pobreza. Só que a gente permite, o diabo ele não precisa fazer nada. A gente permite ir para o nosso passado, gastar energia com o nosso passado e esquece de viver o presente. Falando em termos de energia, tá? Energia, somente energia. Se tu gasta mais de 50% de energia, dos teus 100% de energia diário que tu precisa investir no teu presente, no teu passado, tu vai ter energia para viver o teu presente? Não vai. A gente precisa de 70% de energia, da energia do 100% diário. 70% para viver o presente com intensidade, com verdade, com revelação da palavra, na presença do Pai, porque ele tá com a gente o tempo todo, porque a gente é ele. Eu sou ele aqui. Eu sou a manifestação do amor dele aqui, eu sou a manifestação da cura dele aqui. Eu sou a manifestação da prosperidade, a prosperidade flui através da minha vida. Porque se Deus é próspero, eu sou próspera. Eu não sou escassa, ele não me fez assim. E se eu não estou multiplicando a prosperidade, as riquezas, é porque eu não sou essa verdade. Eu não sei quem eu sou. Vocês compreendem o que eu estou falando? Eu tenho um grande desafio de não ser profunda. E eu hoje reconheço isso, isso é bom. Porque eu não vou falar para qualquer coração. Eu vou falar sempre para corações que querem sair do raso, da superfície. Para a gente compreender profundamente quem é Deus, quem é o nosso Pai, a gente precisa escolher mergulhar, sair do raso. Autoconhecimento é papinha. Desenvolvimento pessoal é papinha. O assunto que eu estou falando aqui com vocês, que eu estou transbordando, é outro rolê. É algo a mais que Deus quer entregar para nós, mas a gente está sempre fechada com as nossas verdades absolutas. Ah, porque eu entendo que é assim. Tu entende que é assim, tu tá no ego. Eu não quero entender nada. Eu só quero viver e fluir na verdade. Eu escolho viver e fluir na verdade. E parar de procrastinar, porque só existe o aqui e agora. Então, eu vou investir, sim, 70% da minha energia no aqui e agora. 10% da nossa energia ela pode ficar no passado. 10% sabe para quê? Para visitar o banco de dados e falar assim, ó, isso aqui eu fiz errado, eu não vou repetir, porque vai dar treta. Essa mentira que eu carregava aqui, ó, eu escolho não carregar mais. Eu fecho essa portinha e o diabo ele não vai conseguir me influenciar e nem muito menos distrair
o meu propósito, o meu rolê. A distração, ela é uma ladra da unção. A gente se permite, escolhe se distrair todo momento, e o diabo não precisa fazer nada. Tu tá aqui escutando a minha palavra, daí tu vai ali, faz um negócio, abre uma mensagem do WhatsApp. O diabo não precisa fazer nada. Tu já fez, tu já permitiu, não governou a distração. E daí tu tá prestes a receber algo profundo e tu mesma decidiu se distrair. Vocês entendem que o inimigo que a gente fala, muitas vezes, ele nem chega perto, a gente mesmo que permite se distrair, porque a gente não exerce o governo sobre todas as coisas, assim como diz na palavra. Eu coloquei vocês aí para governar sobre todas as coisas. Todas as coisas começam em nós e depois através de nós. Se eu me governo, eu exerço domínio sobre as minhas emoções, eu acolho, eu processo. Tô sentindo raiva, tô irada, eu quero matar alguém. Não é porque eu não estou mostrando que eu não tô sentindo. Como diz meu marido, nossa, tu tá sentindo tudo isso? Sim, eu tô sentindo tudo isso. Não dá para perceber. Porque eu estou trabalhando isso dentro de mim. Muitas vezes ele nem sabe que eu estou vivendo uma crise, se eu não falo. Porque se eu não aprender a lidar com as minhas crises, ninguém vai aprender por mim. O meu marido não pode aprender a lidar com as minhas emoções por mim. Eu devo aprender a lidar com elas. Eu devo aprender a lidar com elas. Esse é o meu dever de filha. Esse é o dever de todas as filhas que estão aqui no tempo de mesa, aprender a lidar com as suas emoções. Inteligência emocional é para lidar com tudo. Esse é o grande segredo das mentes milionárias. Mente milionária. A gente pode escolher ter uma mente de escassez e de miséria, e a gente pode escolher ter uma mente milionária. Escolham! Vocês são livres para escolher. O que vocês vão escolher? Eu não consigo, eu não posso, eu não dou com. Claro que não, nada. Mas quem está em ti pode todas as coisas. Porque maior é o que está em mim. Está na Bíblia. Maior é o que está em mim. E não fora de mim. O que acontece não tem poder sobre mim, porque eu governo sobre todas as coisas. Meu pai me deu a autoridade para eu governar. E se eu não governo, eu quero aprender. Pai, me ensina. Eu quero aprender, peraí. Vou botar teu marido em crise na tua frente. Para tu aprender. Porque não é sobre ele, é sobre ti. Nunca nada é sobre os outros, sempre é sobre nós. Sempre. Não tem vírgula. Sempre tudo que acontece é sobre como a gente reage. Ontem eu estava fazendo um estudo e estava pontuando todas as coisas, todos os ensinos que Jesus deixou para nós. E eu vou trazer para vocês, vai ser uma série que eu vou fazer na próxima semana, que eu vou fazer com vocês, para a gente mergulhar profundamente sobre o que Jesus deixou para nós. Porque quanto mais a gente quer parecer com Cristo, mais a gente vive como esse corpo de Cristo. Porque quando ele voltar, como falam, ele vai pegar a gente, não uma casa, não um templo, não um lugar, é a gente. Por isso que a gente fala que a salvação é individual, não é o casal, não é a Rafa e o marido, não é a Pamela e o marido, não é a Patrícia e o marido, não é a Carol e o marido, não é a Crislane e o marido, é a Crislane, é a Rafa, é a Luísa. Vem aqui, quero conversar contigo. Vamos ver o que tu fez. Vamos ver se tu governou sobre as tuas emoções, se tu exerceu o domínio próprio sobre todas as coisas, se tu exerceu todos os frutos do Espírito que já estavam dentro de ti. Eu posso exercer, se eu quiser. Eu me aproprio. Vem cá, paciência. Gente, cala a boquinha. Esse é um exercício que eu faço, porque a mulher tola, ela é imprudente. Ela vomita o tempo todo, né? As doideiras que estão passando dela. Ela não comunica nada, ela só fica atropelando tudo. Então eu respiro, eu falo assim, eu me aproprio da paciência que está em mim, e eu me aproprio dela, misericórdia.
É sempre que eu consigo? Claro que não. Se eu falar que é sempre que eu consigo, eu vou estar mentindo para vocês. É claro que não. Mas hoje eu consigo muito mais do que eu já consegui um dia. Um dia eu nem conseguia. Eu só saía dando-lhe chute e coice e não tava nem aí. Até que me engolir. Porque eu sou assim mesmo. Não. Louca, desvairada. Vai pro São Pedro, amarrada. É. Mas não era a Crislane que falava, era os traumas, crenças, padrão de comportamento, as coisas que ela viveu e ela acreditava ser verdade. Era a única forma que ela lidava era daquela forma, porque a mãe dela lidava daquela forma, o pai dela lidava daquela forma. Só que como o meu pai lida, o meu pai, que me fez imagem e semelhança dele, como ele lida. Lembrem, 10% da nossa energia é a nossa história do passado. 70% nós devemos investir essa energia que nós ganhamos todo dia quando a gente dorme, a gente recarrega nossas energias. Vocês acham que dorme para quê? Recarregar as energias, recarregar os estoques hormonais para lidar com o dia. Por isso que é essencial o sono, é um dos 3 principais pilares, fatores para a saúde do nosso corpo. Dormir para recarregar a energia, como se tu estivesse colocando um plug na tomada. Botou o plug na tomada, dormiu, recarregou. Acordou. Eu vou investir intencionalmente o dia de hoje 70% da minha energia para declarar prosperidade, porque eu sou a prosperidade, eu sou a riqueza. A miséria é uma mentira. Que o capeta contou, e todo mundo acredita na pobreza. Sendo que tem um monte de vaga aberta aí para trabalhar. Ninguém quer trabalhar. Só que eu escolho, como filha amada de Deus, a minha postura, o meu posicionamento, é escolher governar todos os dias sobre os meus pensamentos. Que eles me levam para o meu passado de escassez e miséria. Eles me levam. Eu falo, cala a boca, vem para cá que tu é filha amada, tu é herdeira, tu é próspera, tu é rica. A transformação da mente é diária. Treino. Todo dia treino. Até se tornar verdade. Já que a gente contou uma mentira durante tanto tempo e acreditou, vou começar a contar essa verdade. Até ela se tornar a minha verdade. Porque é a verdade, essa é a verdade. Eu sou rica, todas nós somos. Todas nós. Só que olha prestem atenção. Se concentrem o máximo que vocês puderem no aqui e agora, no presente. Prestem atenção às coisas que saem da boca de vocês. Fala assim, ó Deus, quando sair uma crença podre da minha boca, me mostra. E se preparem para se lascar, tá? Porque eu falo assim, ó, misericórdia, tá? Deu. Para por hoje que eu tô cansada. Vai só um pouquinho, se debreia porque tá doendo. E se tá doendo é porque eu tô crescendo. Eu não falei que eu queria ser madura emocionalmente, eu queria ter maturidade para lidar com as minhas emoções. Quero ser multiplicador. Amada, tu já é multiplicadora. Só que dependendo do tipinho de coisa que tu no teu coração, tu vai ser multiplicadora de mentira ou de verdade. Vamos limpar esse coraçãozinho aí? Tu é próspera, tu é rica, tu é herdeira. Tu é curada, tu é amada, tu é aceita, tu é escolhida. E fala isso todos os dias. Gente, vocês não têm noção do nível da crise que eu tô vivendo. Porque imagina, quase 18 anos acreditando numa mentira. Não que essa mentira ela não me transformou, ela me transformou. Talvez eu nem seria a mulher que eu sou hoje. Só que tu transformar algo de 18 anos em meses é muita lasqueira. Quem vive jornada da alma que sabe o que eu tô falando. Porque é uma montanha russa diária, com muita intensidade, no 5x, não é nem 2x, é 5x. A Rafa só dá risada, porque ela tá vivendo também essas doideiras. Eu nem sei, mas sei. Eu sinto vocês. Eu sinto os processos de vocês. A gente vive doideira porque a gente escolheu crescer. E 2026, quem não tiver preparada com essas coisas que eu tô trazendo para vocês,
Gente, é muito sério o que eu vou falar agora, tá? E com muito temor no meu coração. Se vocês não escolherem agora, aqui e agora hoje, esquece Natal, Ano Novo, isso não existe. Isso aí é tudo criação. Ano Novo nem é em dezembro, 31 de dezembro, é em abril. Mas isso é um papo para outro rolê. Outro rolê. Outra formiga, que nem diz uma amiga minha. A gente fica comemorando a virada do ano, dia 31 de dezembro. Tudo burro, olha ali, ó. Tudo burro. Vítima desse sistema. Kellen, socorro, Deus. Ano novo não é dia 31. Sinto dizer para vocês. E é uma mentira. Jesus não nasceu dia 25 de dezembro também. Sinto dizer para vocês. Tudo uma mentira. Então, tirem o foco do Natal, tirem o foco do Ano Novo. Já tô, inclusive, eu vou largar o spoiler que vai ter jejum de Daniel agora em dezembro. Tô nem aí. Tô nem aí que vocês querem fazer ceia, tô nem aí. Querem fazer churrasco, coisa arada. Tô nem aí. Quem escolher se lascar, vamos todo mundo se lascar. Entrar em propósito para se preparar. Porque nesse tempo que a gente vive, no Cronos, esse tempo cronológico que a gente vive, tem muitas coisas acontecendo. Coisas que a gente vê, mas tem muitas coisas também acontecendo que a gente não vê. O 2026 vai ser lasqueira. Se preparem, escolham se preparar, escolham entrar em jejum, em propósito, escolham se colocar à prova. Escolham crescer, porque quanto mais a gente crescer, esse ano de 2026, ele vai entrar e a gente vai falar assim, ó, bem que a Cris avisou. Agora eu tô preparada, porque eu escolhi governar sobre as minhas emoções, eu escolhi acolher as minhas emoções, aprender a lidar com elas, porque pode cair o mundo, pode vir em bola de fogo pra terra. Eu já tô salva mesmo. Eu já tô vivendo a eternidade. Eu já tô vivendo no colo do meu pai. Então pode cair bola de fogo, pode explodir lua, pode fazer o que acontecer o que quiser. Eu sei para onde eu vou. Não tenho medo de morrer. Eu sei que a morte aqui é só esse corpinho aqui, essa carninha. E bem sarada, bem forte, musculosa, vai ficar. Eu brinco, gente, o músculo, isso aqui, ó, isso aqui é resultado de uma mente. Uma mente. Não é sobre o corpo forte, é sobre uma mente forte. O corpo forte é resultado de uma mente forte. Eu postei isso. O corpo forte é resultado de uma mente forte. Se teu corpo tá fraco, porque tua mente tá fraca. Pega essa agora e vai dormir. Tchau para vocês. Uma ótima semana. Fiquem com Deus, estejam com Deus. Agora não posso mais falar Deus abençoe, porque a gente já é abençoado. Todo mundo que fala isso para mim e pro Lucas, a gente fala assim, ó, mas a gente já é abençoado, quer mais? Tá bom, eu recebo mais bênção. Recebo mais. A gente já é abençoado. Eu não vou falar mais para vocês. Quando falar, vocês vão lembrar. Cris, mas a gente já é abençoado. Não me fala, Deus te abençoe. Ele já abençoou todas nós. Ai, obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, por esse tempo de mesa precioso. Obrigada, Jesus, pela vida de cada filha que está aqui. Respirem fundo no lugar onde vocês estão. Sintam a presença dele queimar no coração de vocês. Ele nunca esteve fora, ele nunca esteve em lugares, ele nunca esteve em templos, ele sempre esteve dentro de ti. Porque na Bíblia fala, maior é o que está dentro de ti, não o que está fora de ti. Maior é o que está dentro de ti. Guardem essa palavra, guardem essa mensagem. Porque nada nos abala, nada. A gente não permite que o externo diminua quem a gente é, quando a gente sabe quem a gente é. Maior é o que está em mim. Deus, o nosso Pai, nos fez imagem e semelhança dele. Te apropria dessa verdade. Dessa verdade. E todas as coisas que o mundo fala a respeito de ti são crenças do mundo. O mundo. Não vos conformeis com esse mundo. Não se conformem, minhas filhas, com este mundo. Este mundo mente, este mundo engana. Não se conforma com esse mundo. Escolha não se conformar com esse mundo. Escolha não se conformar com as crenças das pessoas. Isso fala a respeito delas. Escolha te apropriar do que já está em ti. Tu é o amor, tu é a verdade, tu é a cura. Tu é. Ninguém aqui, nenhuma filha que precisa ser, porque a gente já é.
Eu não escolho ser lá porque eu sou aqui agora. Eu sou aqui agora a manifestação do meu Pai. A natureza geme, ela clama a manifestação das filhas dos filhos de Deus. Chegou o tempo. Quem tem olhos, veja. Quem tem ouvidos, escute, escute. Não está claro para vocês o que está acontecendo? Não se enganem, não se enganem, não se permitam enganar. Aqui e agora, no hoje, está acontecendo um avivamento. Está acontecendo grandes manifestações. Deus, ele quer fluir através da nossa vida, mas a gente escolhe gastar a nossa energia com o nosso passado. Deus, ele quer fluir através da nossa vida no presente. Invista o máximo que tu puder da tua energia em cuidar do teu coração. Acolher os sentimentos que estão sendo manifestados em ti. Tudo o que está acontecendo no aqui e agora, aqui e agora, aqui e agora. Futuro não existe, passado não existe, só existe o presente, só existe o aqui e agora. Aqui e agora Deus está sendo manifestado. Ele está falando contigo. Ele não vai falar amanhã, ele está falando contigo agora, ele está falando contigo agora. Tu é a vida. Tu é a vida, eu quero ser manifestado através da tua vida. Eu quero amar através de ti. Sinta-se amada. Tu foi escolhida antes mesmo de nascer. Tu é amada. Tu é rica, tu é próspera. A escassez não existe, minha filha. A pobreza não existe, a miséria não existe. O que existe no mundo são mentes miseráveis. A tua mente é uma mente de Cristo, minha filha. Lembra? Quando tu te batizou, tu te arrependeu de todas as coisas que tu viveu e agora tu vive em Cristo e com Cristo? Todo o preço já foi pago. Para de contar a história triste do teu passado e começa a contar a história que eu escrevi sobre a tua vida. Invista 70% da tua energia nisso no hoje. Hoje. Usa o teu passado só como um banco de dados. Isso aqui eu vou repetir, isso aqui eu não vou repetir. Isso aqui eu vou fazer, isso aqui eu não vou fazer. Pronto, acabou. Escolha. Escolha no aqui e agora. Escolha no aqui e agora. Mentalizar coisas boas. Pensar coisas boas. Escolha. Escolha falar que tu é curada ao invés de eu vou fazer um exame para comprovar uma doença. Minha filha, eu não sou incompetente. Eu não iria criar jamais filhos doentes. Quem cria doenças são os filhos. Vocês criam as doenças, com base nos padrões, nas crenças de vocês. E vocês podem escolher, porque eu dei a liberdade a vocês. Eu dei a liberdade a vocês. Vocês são livres. Livres. Vocês são livres. Vocês podem escolher deixar que a cura flua através de vocês, ou vocês podem escolher deixar que a doença flua através de vocês. E vocês vão multiplicar o quê? O que vocês estão multiplicando? O que está saindo da boca de vocês? Palavra é frequência. Toda palavra que sai da nossa boca, ela vira uma matéria. Tudo se materializa. Se existem coisas ruins se materializando na tua volta, é porque da tua boca está saindo coisas ruins. O que eu penso, eu sou. O que eu penso, eu sou. Se eu penso que eu sou escassa, eu sou escassa. Se eu penso que eu não tenho, eu não consigo, eu não consigo. Eu materializo isso. Deus criou todas as coisas através de uma palavra. O que está criando através das tuas palavras? O que está sendo manifestado na tua volta é exatamente o que está dentro de ti. Começa dentro de nós e depois vai para fora de nós. Onde eu vivo hoje começou dentro de mim. Eu criei cada pedaço do ambiente onde eu vivo. Tudo. Cada detalhe eu criei nos meus pensamentos. Assim como Deus fez. Eu falei, Pai, eu vou ser essa aí que vai pensar e vai projetar. Vou testar. Qual a probabilidade de dar errado? 0. Porque eu sei quem eu sou. Se apropriem dessa palavra, dessa verdade. Vocês são filhas. Vocês não vão ser.
Nenhuma filha precisa transformar em filha. Nenhuma mulher precisa se transformar numa mulher sábia, porque vocês já são sábias. Deus quer fluir através da nossa vida em sabedoria. Só que a gente fica gastando energia contando histórias ruins o tempo todo e ele não flui através da nossa vida. Então eu já declaro sobre a vida de vocês no dia de hoje, neste tempo precioso que a gente está vivendo, que vocês vão declarar a partir de hoje: Pai, eu sou criativa, eu sou curada. A vida flui através de mim, a sabedoria ela flui através de mim. Declarem, abre a boca de vocês não abrem a boca de vocês para falar, só para reclamar. Pai, obrigada por essa casa, obrigada por este tempo, obrigada pela minha saúde. Nossa, eu tenho saúde, tu me deu ela. E eu sou grata e eu honro ela todos os dias através da minha escolha. Eu escolho abrir os meus olhos e honrar o que Deus me deu, que é a minha vida. A minha vida é preciosa, muito preciosa. E se eu escolho honrar o meu trabalho e ganhar dinheiro e desonrar a minha vida, eu já sei o Deus que eu estou servindo, não é o meu pai. Pensem e reflitam sobre isso no dia de hoje. Qual é o Deus que vocês estão servindo? É o pai de vocês ou é o trabalho de vocês, o dinheiro de vocês? Reflitam sobre isso. E se vir alguma história, acolham essa história e procurem discernir essa história. Por que vocês estão contando ela? Quem contou essa história e vocês acreditaram? Escolham ressignificar essa história. É dessa forma que as coisas começam a mudar. Começam a se transformar na nossa volta, quando a gente escolhe ressignificar as histórias que a gente contava do nosso passado. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai, por tanta clareza. Obrigada pelo discernimento da palavra. Obrigada, Pai, pela compreensão. Obrigada por ter purificado, Pai, o nosso coração mais um tantinho hoje. Eu me sinto muito rica por isso. Eu me sinto muito rica por isso. E eu sou, sim, merecedora e digna de viver todas as promessas do meu Pai aqui na Terra. Porque eu escolho permitir que Ele flua através da minha vida. Porque eu sou, sim, feita em imagem e semelhança dEle, como diz lá em Gênesis 1:26. Ele fez todos os filhos imagem e semelhança dEle. Quando Deus criou todos os filhos, imagem e semelhança dEle, Ele colocou tudo que tem nele em nós. Então, falem com a boquinha de vocês. Eu sou filha de Deus, imagem e semelhança dele, e eu sou criativa. Eu sou criativa. Eu sou digna. Toda provisão, ela flui através da minha vida. Eu multiplico isso para todas as pessoas na minha volta. Porque eu sou multiplicadora. Eu sou abençoadora. Porque eu sei quem eu sou. Eu sou filha de um pai rico. Dono do ouro e da prata, dono do ouro e da prata. Falem e declarem isso todos os dias na casa de vocês e eu duvido que dê errado. Só dá errado se a gente não faz. Sejam ousadas para ser usadas. Sejam ousadas para ser usadas. Sejam ousadas para ser usadas. Não adianta querer ser usada sem ser ousada. Não adianta. Seja ousada para ser usada. Deus, ele quer fluir sim através da nossa vida. Ele quer sim multiplicar através da nossa vida. Só que a gente fica querendo entender tudo o tempo todo com a nossa mente. Para de querer entender. Declara, eu não quero entender nada, Deus. Pai, eu não quero entender nada. Vem cá e flui através da minha vida. Ama através da minha vida. Ele tá louco para amar através da tua vida. Ele tá louco para amar através da tua vida. E tu quer escolher quem tu ama mais e quem tu ama menos. Meu Deus. Ele amou toda a criação. Ele amou tudo o que ele fez. Ele amou. Ele ama todas as filhas, sem discriminação. Não interessa o que fez ou faz. Ele ama todas. Ele ama todos. Ele quer amar através da nossa vida. Ele quer amar através da nossa vida. Escolha amar através. Escolha amar. Ele quer amar através da nossa vida.
Se permita. Se permita, Pai, vem amar através de mim. Quem tu quer amar hoje através de mim? Quem tu quer amar através de mim? É o meu marido? É uma amiga? Quem? Quem, Pai? Primeiro, Ele quer te ensinar a te amar. Se perdoando, se respeitando, se honrando. Essa é a primeira verdade. A gente só dá o que a gente tem. Compreenda isso agora. Tu só vai dar pro outro aquilo que tu tem por ti. A gente não dá o que a gente não tem. É impossível dar o que a gente não tem. Por isso que a gente está sempre devendo. Eu já fui a mulher que estava sempre devendo comigo, até compreender que eu estava sempre dando o que eu não tinha. Meu saldo devedor estava extenso, bem extenso. E é bem pesado viver assim. Escolham no dia de hoje, filhas amadas, ser as filhas que nutrem por si mesma o amor incondicional que Deus tem pelas nossas vidas, para derramar sobre a vida de outras pessoas. Lembrem-se, a gente só dá o que a gente tem. E se a gente ainda não tem um amor tão grandioso pelas nossas vidas, se a gente não está honrando as nossas vidas, o que Deus nos deu, fala assim, Pai, Pai, me mostra, me revela como me amar, porque eu não estou conseguindo, não estou dando conta, eu não estou conseguindo governar a minha mente para escolher cuidar de mim, para escolher cuidar daquilo que o Senhor me deu com tanto amor, que é o meu corpo, a minha saúde, a minha vida. Me ensina a me amar, me ensina a deixar a culpa, me ensina a me perdoar pelas coisas que eu fiz e que eu ainda penso nelas. Lembre-se, invista a tua energia para declarar o que já está na palavra e não o que aconteceu na tua vida antes de conhecer Jesus. Quem quiser ir para sua tarde abençoada, pode ir, tá liberada. Quem quer compartilhar algo, corta o fio aqui e a gente entra à tarde. Bom, que eu só tenho que te agradecer porque essa palavra tocou muito em mim e foi muito forte. Tem coisa dentro de mim que nem eu sabia que eu tinha guardada. E muita mágoa eu tinha guardada dentro de mim. E essa palavra que tu trouxe hoje foi, para mim, foi muito gratificante, porque além de eu me perdoar, eu acabo perdoando as outras pessoas, porque tem muita coisa em mim que hoje eu posso dizer que eu aceito e eu sou grata por tudo que Deus tem feito na minha vida. E como eu falei com a Rafa ontem, eu fui na vigília sexta-feira e bem no finalzinho, a Jéssica foi depois do serviço e eu comecei a pular lá na vigília sábado, porque, que nem eu falei para a Rafa, eu senti uma energia muito boa, mas não era sobre mim, era sobre Deus que estava através de mim. E eu sempre me questionava que eu nunca ia poder fazer nada. Tem muita coisa que eu via no meu passado, na minha família, dizendo que eu não ia chegar a lugar nenhum. E isso acabou me machucando. E eu acabei ficando com isso para mim.
E teve um tempo que eu acabei acreditando nele. E hoje, essa palavra que tu trouxe para mim é uma reflexão, porque fez eu pensar muito na minha vida e pensar que eu tenho que fazer não de errado, acabar me perdoando. Então, que nem eu falei para Rafa ontem, tu não é só uma líder, nossa, tu é uma amiga, um instrumento de Deus. E eu só tenho que te agradecer porque tu continuar sendo sempre essa mulher maravilhosa que tu é. E eu quero agradecer todo mundo, porque apesar de eu não conhecer todo mundo pessoalmente, eu amo cada um de vocês e honro a vida de vocês. Obrigada. Obrigada, meu amor. Muito obrigada. A gente só perdoa com verdade o próximo quando a gente se perdoa com verdade. Eu escuto muito algumas mulheres falando assim, não, mas eu perdoei. Não, tu não perdoou, tu falou que perdoou. Porque quando tu fala assim, ó, porque eu perdoei o outro, mas eu tenho dificuldade de me perdoar, então tu não perdoou o outro, porque a gente só perdoa o outro quando a gente se perdoa. O perdão nunca é sobre o outro. E se a gente não consegue se perdoar, a gente nunca vai conseguir perdoar o outro. A gente só fala, não, eu te perdoo. Eu perdoo o que tu fez. Mas o outro nem sabe o que fez. Quem guardou a dor foi a gente. Só quem está sentindo a dor é a gente. E daí a gente conta a história assim, ó, não, porque eu fui abandonada. Meu pai me rejeitou. Eu contava essa história, né? Eu fui rejeitada, negligenciada, tá. Mas na cabeça dele ele não fez isso. Ele só tá vivendo a vida dele. Só que é desafiador a gente querer aceitar isso, porque a gente não quer aceitar essa verdade. A gente quer aceitar a mentira que a gente conta, a historinha que a gente conta. A gente nunca foi rejeitada, a gente nunca foi abandonada, mas a gente acredita nisso e a gente vive essa mentira. E daí a energia que a gente deveria colocar no presente está lá no passado. Daí a gente fala que perdoa as pessoas, e eu escuto muito isso. Eu fui lá, falei, né, pro fulano, pedi perdão para ele e tal, mas ele falou que não sentiu verdade em mim. Quantas vezes eu escuto isso? E eu falo, amada, ele não vai sentir verdade em ti porque tu nem se perdoou ainda. É uma mentira, tu tá sendo uma mentirosa. Eu sei porque eu também vivo isso. Quando eu vivo a verdade, eu me perdoo. Eu não preciso perdoar ninguém. Eu não preciso perdoar ninguém, porque o perdão nunca foi e nunca será sobre o outro. Quando Jesus estava sendo crucificado no madeiro, ele falou, Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Pai, livra eles, eles não têm consciência do que eles estão fazendo. Jesus foi crucificado por falar a verdade. Tem muita gente que é perseguida por falar a verdade. Nós seremos perseguidas por falar a verdade. E glória a Deus, que eu seja perseguida para falar a verdade. Porque tem um monte de gente ganhando milhões e milhões aí de seguidores na internet falando um monte de mentira. E eu não tô nem aí pra internet, não tô nem aí, porque eu sei que quando uma pessoa faz um comentário, ela não tá falando do que eu estou fazendo, que nem um vídeo do Denis que repercutiu aí na internet, e o Denis e a Bruna, eles sabem, assim como a gente também sabe, o meu marido, a gente tem consciência que quando uma pessoa coloca um comentário, ela tá expressando a dor dela, não é sobre mim, ela não quer me ofender. E a gente tem que ficar feliz porque a pessoa tá expressando a dor dela. Como é que a gente vai ajudar o outro se o outro não expressar a dor? Pelo amor de Deus. Deus quer amar através da minha vida? Como é que Deus vai amar o processo do outro através da minha vida se eu começar a discutir com o outro o que ela tá querendo trazer? Não tem como. Não tem como. Eu só perdoo em verdade quando eu me perdoo. E, na verdade, eu nem preciso me perdoar porque todos já fui perdoado lá na cruz. Isso é transcender a verdade. Já foi pago, já foi resolvido. Parem de gastar energia com o negócio que já foi resolvido. Já está consumado. Já está consumado. Não vai estar consumado um dia. Já está consumado. Já tudo foi resolvido. Só que a gente precisa se resolver com a gente. E liberar as pessoas, deixa as pessoas viver. Deixa as pessoas colher os frutos dos próprios sementes que estão plantando.
Vamos olhar para as nossas sementes, o que a gente está plantando. O que eu estou plantando? Se eu estou colhendo certas coisas no agora, porque eu estou plantando certas coisas. E eu plantei lá atrás algumas coisinhas que eu estou colhendo agora. Que a Rafa também trouxe esses dias. A gente está colhendo algumas coisas erradas que a gente fez no passado. O que eu escolho plantar agora para colher depois? E nem vou falar de futuro, porque eu sei que ele não existe. Mas o que eu quero plantar agora, que eu quero fazer agora, que depois, ali na frente, eu vou colher. É sobre isso. É investir energia no que eu quero viver. E não nas coisas que eu já vivi. Porque não tem como resolver. Acho que eu falei com a Rafa sobre isso. Não, passado não se resolve. Só se acessa. Isso aqui eu faço, isso aqui eu não faço. Não. Só se acessa isso aqui, não, isso aqui sim, acabou. Ah, porque eu tenho culpa do que aconteceu lá em 1979. Vai mudar? Tu falar disso? Não vai mudar nada. Só que a vítima, ela conta a história da dor do passado. Pra ela ficar trancada nessa realidade. E dela não sabe por que ela não prospera. A frase vítima não prospera vem daí. A vítima, ela conta a historinha triste da culpa que ela sentiu em 1979, da rejeição, do abandono, do trauma. E ela fica lá. Ela bota 100% da energia dela lá. Como é que ela vai ter energia para ir para academia, para desfrutar, para, né, ficar com o marido, namorar com o marido, para, né, TTT, cozinhar, ser criativa, se a cabeça dela tá lá no passado? Como é que uma cabeça que só fica pensando no passado vai ser criativa no presente? Não vai. Como é que uma cabeça que só fica presa no negócio que aconteceu em 1979, como ela vai executar e deixar fluir, Deus fluir através da vida dela se ela está em 1979? Ela não está nem no aqui agora. Quando o Denis fala, estou no aqui agora, é para a gente vir para cá e sair de lá. Sair do futuro, sair do passado e vir para cá. Quanto mais aqui agora a gente tá, mais a gente sente Deus aqui agora. Deus nunca esteve fora de nós. Ele sempre esteve dentro de nós. Só que a gente tá ou no passado ou no futuro. E Deus tá onde? Onde é que Deus tá? Aqui agora. Acabou. Parece simples, né? E é. É muito simples. E é óbvio, né? Tipo assim, eu digo assim, mas gente, isso é muito óbvio. Claro. Deus deu o presente, então é no presente que ele tá. Senão ele ia dar qualquer outro nome pro aqui agora. Por isso que presente é presente. Ele nos dá esse presente todos os dias de viver o aqui e agora e esquecer o resto. A gente quer controlar todas as coisas. Chega, solta o joystick. Solta! E bora viver. Bora viver. Chega de sobreviver. A gente tá aqui para viver e desfrutar, não sobreviver para trabalhar de dia para comer de noite. Chega. Acabou. Eu amo muito a vida de vocês. Se preparem que semana que vem vai ter uma série de ensinamentos aí. Já separei em dias. Vai ser bem legal mesmo. Amo e honro a vida de vocês. E até amanhã quem vai trazer a palavra para nós vai ser a Keila. Keila Andrade. Amo vocês, tá? Beijos. Qualquer coisa, me chame.